Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 62 a 66. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus glorioso, Deus eterno e todo-poderoso, nós agradecemos por mais essa rica oportunidade de estarmos expressando a Tua glória, o Teu poder, a Tua vontade, como o Senhor é soberano. A Sua soberania verdadeiramente nos constrange. O Teu amor nos constrange. Por isso pedimos, pelo poder do Teu Espírito, que o Senhor abençoe esse momento. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 18 a 20, disse: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Paulo confronta a sabedoria desse mundo com a verdadeira sabedoria divina. Essa passagem contém uma ilustração dessa verdade extraordinária. É uma seção curiosamente registrada apenas no Evangelho de Mateus, e a razão disso é porque talvez Mateus tenha endereçado o seu livro especialmente para os judeus, por isso o Evangelho de Mateus é muito bem embasado pelo Velho Testamento, pois seus compatriotas compreendiam muito bem a lei. Especialistas contaram cerca de 190 citações diretas e indiretas provenientes do Velho Testamento, que estão patentes no Evangelho de Mateus. Então Mateus quer mostrar no seu livro que as perseguições injustas, as blasfêmias, a hostilidade crescente dos judeus contra Jesus não fazia justiça. E Mateus não para por aí e logo depois registra também exclusivamente o aliciamento, o suborno dos judeus aos guardas registrados. Logo no capítulo ulterior, nos versículos 11 a 15. O Senhor apanha os sábios na própria astúcia deles. Nunca faltarão os inimigos de Cristo que tentam com toda a força se desvencilhar desse fato fundamental da fé cristã, ou seja, tentam desacreditar as pessoas da verdade da ressurreição. Não é uma das passagens bíblicas tão relevantes, significativas e preferidas por nós pregadores, como a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Mas é uma passagem bíblica, e se ela está registrada, serve para nos fornecer elementos acerca da astúcia, perspicácia e esperteza do mundo, sendo que Deus reverte essa ocorrência contra eles mesmos. Então nós vamos considerar esse texto sobre o tema A Trama Humana contra a Ressurreição do Senhor Jesus. Ou, se os ouvintes preferirem, a soberania de Deus e a iniquidade humana. Em primeiro lugar, com base no versículo 62, a reunião dos principais sacerdotes e fariseus com Pilatos. Em segundo lugar, com base nos versículos 63 e 64, a solicitação da liderança ao governador Pilatos. Em terceiro lugar, com base nos versículos 65 e 66, a resposta de Pilatos ao requerimento dos líderes religiosos. O versículo 62 diz: no dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigiram-se a Pilatos. Com relação a essa reunião, os representantes religiosos se reuniram para aborrecer mais uma vez o governador. Vamos lá aperrear o governador de novo. Eles já tinham feito isso 2 vezes, procurando matar o Senhor Jesus. No dia seguinte, depois da preparação aqui descrito, é a Parasceve Pascal. A sexta-feira recebia o nome de preparação, pois nesse dia se faziam os preparativos para a Páscoa.
Foi uma maneira curiosa de Mateus descrever implicitamente o dia de sábado, tão importante para os judeus, especialmente esse grande dia do sábado pascal. Mas Mateus estranhamente se utiliza de uma linguagem sem declarar o dia de sábado. Possivelmente, na visão de Mateus, muito mais importante do que o sábado era o dia da ressurreição do Senhor Jesus. O grande e importante dia para nós, os cristãos, agora é o domingo e não mais o sábado. Pedro e Paulo usam a imagem da ressurreição do Senhor Jesus para relacionar o novo estado do homem cristão no momento da regeneração. Paulo diz, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Pedro diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Infelizmente, quase nunca encontramos a liderança de Israel fazendo uma boa obra. Escandalizavam com as curas de Jesus no sábado, chegaram a blasfemar dizendo que o Senhor era usado pelo maioral dos demônios, sempre procuravam flagrá-lo em alguma coisa que o desabonasse, seja na conduta, seja na doutrina, conspiraram em matar o Senhor da glória, e aqui eles aparecem como sujeitos desprezíveis e ordinários, procurando, vejam só, impedir a ressurreição de Jesus. Que tolice dessa liderança, que vileza desses judeus descritos aqui no nosso texto. Nos versículos 63 e 64, é-nos dito acerca da solicitação deles junto ao governador. O que ocasionou essa petição a Pilatos foi a lembrança deles das várias profecias de Jesus. Nós lemos no versículo 63. Disseram-lhe, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Jesus começou a predizer a sua morte no capítulo 16, versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Depois Jesus reitera no capítulo 17, depois ele renova essa afirmação no capítulo 20, depois repete no capítulo 26. E o curioso é que esses paspalhos inimigos de Cristo lembraram-se das profecias, mas como sempre, nunca relacionavam essas profecias à realidade. Outra curiosidade é que eles lembraram dessas profecias e os próprios discípulos que deveriam lembrar, não lembraram. Eu chamo a atenção dos ouvintes para a afirmação desses líderes religiosos. Senhor, lembramos daquele embusteiro. Quer dizer, eles se dirigem a Pilatos como Senhor e a Jesus como embusteiro, impostor, intrujão, falsário, enganador, e pediram para montar uma escolta com segurança. Não há argumentos que sirvam contra um coração endurecido. Depois de várias manifestações sobrenaturais ocorridas no capítulo anterior, no versículo 45, desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre a terra. Depois nos versículos 51 a 54, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, depois de várias manifestações extraordinárias, milagrosas e espetaculares, queriam nas suas mentes degeneradas impedir a ressurreição de Jesus. No versículo 64 nós lemos, ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Observem que eles queriam procurar evitar a ideia de que Jesus é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que tem poder sobre a vida e a morte. Que insanidade da liderança de Israel!
cujo pedido foi totalmente descabido e sem propósito. E isso por dois motivos. O primeiro é que os discípulos nem imaginavam uma coisa dessas, de roubar o corpo de Jesus e espalhar por aí a notícia de que ele ressuscitou. E o segundo motivo é que jamais eles poderiam impedir a ressurreição de Jesus. Aqui no versículo 65, nós temos a resposta de Pilatos ao pedido deles. Foi uma resposta positiva, pronta e ampla. De fato, Pilatos atendeu o pedido, concedendo-lhes uma escolta. Aí tendes uma escolta. No grego pode ser, você já tem os seus guardas para escoltar. De fato, eles tinham uma guarda do templo e poderiam se utilizar dessa guarda. Mas pode ser que Pilatos apontou outra guarda que estava sob seu comando e os deu. Essa é a melhor interpretação. Realmente, Pilatos forneceu uma das suas escoltas. Queriam parecer um ato bem oficial e o mais legal possível para fundamentar a trama deles. Era característica deles serem vistos pelos homens. Eles viviam de aparência. Então eles queriam um ato bem oficial e mais legal possível. O curioso é que Pilatos já havia atendido o pedido de José de Arimateia, que reclamara o corpo de Jesus. Parece que Pilatos estava pronto a atender a todos os pedidos, fazendo a sua política da boa vizinhança, procurando reconquistar a sua imagem que estava embaixo. Ele queria se ver livre desse episódio, agradando a todos, procurando evitar as confusões. Chega José de Arimateia reclamando o corpo do Senhor Jesus e Pilatos diz, nem pode levar. Chega os líderes religiosos, Pilatos diz, sim, aí tendes uma escolta. Então foi uma resposta ampla e simples. Aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Pilatos lhe deu carta branca, faça o que quiser. E no versículo 66 é-nos dito, indo eles montar o guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Eles mesmos foram ao sepulcro e tomaram uma dupla providência. Não apenas guardaram o sepulcro, mas selaram a pedra, pois queriam ter certeza e verificar com seus próprios olhos que o plano insensato deles não seria mal sucedido. Então montaram uma guarda ali, selaram, geralmente com cera ou barro, porque se o túmulo fosse violado, a gente vai descobrir. Queriam Jesus bem morto, bem guardado, bem vigiado, coitado desses guardas. Queriam ser alvos do riso de Deus. No capítulo ulterior, no versículo 4, diz, e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. No Salmo, capítulo 2, versículo 4, o Senhor riu deles. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Mas eu quero concluir essa mensagem dizendo, em primeiro lugar, acerca do contraste entre a iniquidade ativa dos inimigos de Cristo em oposição à passividade e negligência dos discípulos. Os inimigos se lembraram dos profetas e agiram para impedir que a promessa do Senhor se realizasse, mas os discípulos não se lembraram das promessas. Ficaram abatidos, decepcionados e inoperantes. Devemos lembrar das promessas de Deus e agir positivamente, não as negligenciando. Os inimigos de Cristo têm a nos ensinar, porém agiram negativamente, embora diligentes. Que Deus nos dê a graça de lembrarmos da grande comissão descrita no capítulo anterior, nos versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a grande promessa que a igreja deve lembrar constantemente. A segunda lição está relacionada à displicência, ao pragmatismo que consiste na ideia de satisfazer a todos, como Pilatos fez. Pilatos estava disposto a contentar a todo o público, buscando amparo político para os seus interesses, procurando ser prestigiado publicamente. É muito mais fácil, às vezes, dizer sim e lavar as mãos, displicentemente, como fez Pilatos. Assim, devemos ter o cuidado para não negligenciar os princípios fundamentais da nossa fé. E muitas vezes temos que dizer não. Por exemplo, um pai que quer levar um filho em lugar que não convém, ou o marido que quer levar a esposa na missa, ou o patrão que quer encorajar seu empregado a agir contra os princípios santos da palavra de Deus. A igreja é coluna e baluarte da verdade
e ela tem que deter a verdade de forma corajosa. Da mesma forma que eles não podiam impedir que o sol nascesse, assim também não puderam impedir a ressurreição. Por isso, muitas vezes, devemos dizer não e não fazer ali a política da boa vizinhança, sendo displicente e procurando satisfazer a todas as pessoas. Finalmente, a terceira lição, talvez a lição principal, esteja relacionada à soberania de Deus. Temos a evidência da veracidade da ressurreição. Quando Pilatos fornece a guarda montada a pedido da liderança de Israel, tentando impedir que alguém forjasse a ressurreição, existe aqui mais uma evidência. A ressurreição é verdadeira. De forma apologética, podemos defender a ressurreição. Esse episódio foi profetizado por Asaf. No Salmo 76, versículos 8 a 10, diz: Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. A guarda estava lá, e a pedra foi selada. Que desculpa dos guardas que foram orientados a dizer que estavam dormindo no capítulo 28, no versículo 13. Ora, se eles estivessem dormindo, como poderiam saber quem eram os discípulos que roubaram o corpo de Jesus? O bispo Ryle comentou essa sessão. Que prejuízo teve a igreja quando foi perseguida, sendo certo que os dispersos foram por toda parte pregando o evangelho? Que mal o encarceramento trouxe a Paulo, se a sua prisão lhe deu tempo para que fossem suas cartas lidas por todo o mundo, sendo objetos de salvação e santificação? Qual foi o prejuízo verdadeiro causado pela rainha da Inglaterra, Maria Sanguinária? De fato, o sangue dos mártires tornou-se a semente da igreja. E assim tem sido conosco. Temos uma lição de encorajamento de fé. Os projetos humanos, as tramóias dos inimigos contra nós, Deus faz com que resultem no nosso próprio bem. Ele nos aproxima da Bíblia e do próprio Deus. Quanto mais os filhos do diabo nos atacam, mais o Filho de Deus é honrado na nossa vida. Eu finalizo essa exposição lendo 2 Coríntios capítulo 12, dos versículos 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que o Senhor nos abençoe. Amém.